Aos 16 anos foi-lhe diagnosticada uma doença que quase lhe roubou a vida. O diagnóstico veio, na altura já tinha os 16 anos, foi em que eu tive um internamento no Hospital de Santa Maria, em que o médico Dr. Marinho, acho que é Rui Marinho, chegou ao pé de mim e disse: mas Marisa, tu não tens noção do que é que tens, mas tu vais ter que fazer um transplante porque tens uma cirrose hepática. Marisa Saraiva recuperou a saúde depois de submetida a um transplante de fígado e hoje acredita que foi salva pelo seu anjo da guarda. Um testemunho de fé e coragem para ver já a seguir. Marisa Saraiva nasceu há 27 anos num lar onde muitas vezes não se sentia amada. O meu pai sempre foi muito mais rígido na educação, enquanto a minha mãe não, era mais passar a mão, está tudo bem, não ligues, o pai está a tentar dizer isto ou aquilo, foi mais por aí. Sempre pensei que ele tinha um conflito qualquer comigo, simplesmente ele sempre exigiu muito mais de mim por ser, se calhar, a menina mais insegura. A religião tornou-se um refúgio e a jovem começou a envolver-se cada vez mais em atividades ligadas à igreja. Tapava muito no meio da religião, porque quando entrei para a catequese era uma maneira de acreditar nos anjos, em que haver alguma coisa superior que me protegesse, que me ajudasse, que me auxiliasse. Com 15 anos, Marisa sofreu uma reviravolta na vida que pôs à prova toda a fé que tinha. Foi-lhe diagnosticada uma cirrose hepática e a única salvação era um transplante de fígado. Voltei-me foi para a Nossa Senhora de Fátima. Comecei a falar com Nossa Senhora, com o anjo, pedia muito quando estava deitada. E pronto, isso foi o meu pilar mesmo. E foi aí que realmente fiz uma promessa assim um bocadinho simbólica. Foi, os dias que eu estiver à espera para o transplante serão essas rosas que eu vou oferecer à Nossa Senhora. E ficou. Das orações à promessa, a jovem manteve a devoção a Nossa Senhora de Fátima e acabou por receber aquilo que considerou um sinal de que tudo iria correr bem. Tinha umas fitinhas que eram aquelas fitinhas verdes, assim, costumam dizer que é da saúde, e eu inicialmente pus uma. O desejo era fazer o transplante, porque se era isso que me ia tirar daquela situação de morte, não é? Então foi o que eu pedi. A fita caiu uma semana antes de eu fazer o transplante. Mas realmente foi um sinal, porque passado pouco tempo ligaram-me logo para ir fazer o transplante. A cirurgia correu bem e desde então Marisa passou a olhar para a vida de uma forma diferente. Estou viva, aprender a comer, aprender a andar. Todas aquelas pequeninas coisas que a gente faz todos os dias, eu valorizava como se fosse tudo novo. O facto de ter sobrevivido fez com que Marisa passasse a agarrar-se ainda mais à fé que sempre teve. E foi também nesta altura que descobriu a entidade que viria a mudar a perspectiva que ela tinha da vida. Entrei na papelaria, assim como quem não quer a coisa, olhar para as revistas. Então, calhei de olhar, Anjos e Salmos, epá, deve ser interessante. Peguei, comprei, a partir daí foi sempre comprar uma atrás de outra. Eu descobri o meu anjo, porque em vez de ler, por exemplo, o horóscopo, que é faço anos em abril, o meu anjo é o Aniel. Nessa altura já estava muito mais desperta. Estava mais desperta até porque já tinha noção dos sinais que me foram dados, não só a nível do transplante, mas foi as pessoas que fui encontrando pelo caminho. A ideia que eu tive sempre dos anjos é que eles eram nossos protetores. Protegiam-nos, guardavam-nos, auxiliavam-nos nas horas mais difíceis. Marisa sentiu o apoio do anjo da guarda ao longo da vida. Uma presença sem a qual não teria conseguido ultrapassar algumas adversidades. Foi depois da morte da minha irmã, foi desde a separação dos meus pais. E se eu não fosse buscar a força, ou a minha crença, ou o que lhe queiram chamar, se eu não fosse buscar essa força, então se calhar não tinha ultrapassado metade das coisas e não as via da forma que vejo. O anjo para mim basicamente é o meu amigo. A minha ligação com ele não é só de é o meu anjo, não, é o meu protetor, é o meu amigo porque está comigo. Quando fico muito tempo sem lhe agradecer, parece que é como se estivesse em falta. Acendo a vela na igreja da Nossa Senhora da Piedade, em Lalé,
Faço as orações, escrevo-lhe diariamente, de vez em quando acendo um incenso para que ele me ajude a limpar, por exemplo, o espaço da casa, seja o quarto, seja a sala. Quando alguém está doente, peço ao anjo dessa pessoa para que olhe por ela. Ao mudarmos de atitude, por exemplo, estamos a ter uma atitude correta, tudo à nossa volta flui, funciona e vamos viver um dia de cada vez com muita tranquilidade, muita paz, sem ressentimentos, sem mágoas, sem negatividades. Basicamente é isto. Olá, Marisa. Marisa, temos aqui uma história recheada, não é? Uma história muito recheada. Para já, segundo eu percebi, a Marisa sempre foi uma menina, estou a falar quando era pequenina, uma menina muito habituada a respeitar a igreja, com Sim. uma ligação forte ao culto. É verdade? Sim, sem dúvida. Eu cresci mesmo na religião católica. Os meus pais sempre me incutiram os valores, os princípios. O que devo fazer, o que não devia fazer, o que estava correto, o que não estava correto. Como eu disse, o meu pai era uma pessoa extremamente nas regras, incutia regra. A minha mãe já era mais carinhosa, gostava muito. Era a parte mais harmoniosa e nós conseguíamos ver o bem e o mal. E isso era bom. E, portanto, de pequenita também se habituou a frequentar a igreja. Sim, fiz comunhão, fui batizada também, fiz a profissão de fé, só não fiz foi o crisma. Há ali um momento em que a Marisa decide dar catequese. E, ao que sei, isso foi qualquer coisa muito importante para si, fê-la sentir muito bem. Eu não dei catequese, eu auxiliei a catequista, juntamente com outras crianças, mas isso foi um impasse, porque o meu pai não via isso com muito bons olhos. A ideia de que, não, filha minha não vai virar beata, isso não é o caminho que eu quero para ela, então pôs-me um bocadinho uma barreira mesmo. Nessa altura, como é que se sentia? Porque é ali aquela fase da adolescência, onde às vezes se vê o mundo só do lado do avesso, não é? Não se vê do lado direito. O facto do pai a contrariar numa coisa que tinha vontade, de serem 3 irmãs e de achar que elas não eram tratadas todas de igual modo. Isso é normal. Pronto. Como é que se sentia? O patinho feio da família? Em parte, sim, porque todos nós temos aquela fase da rebeldia. Será que o meu pai gosta de mim? Será que não gosta? Porquê é que ele faz isto comigo? Eu, no fundo, até o entendo, porque uma pessoa que não entenda o porquê da nossa fé, todos nós temos medos. E o meu pai, o medo dele era que, se calhar, eu seguisse esse caminho, que não acharia que era o que eu merecia. Todos os pais fazem isso. E, de alguma forma, se calhar tinha medo de perder a filha. Também. Que tenho a certeza que a amava e a ama muito. Pensou, meu Deus, fique sem a minha menina. Eu posso lhe dizer que depois do pós-transplante, o meu pai chegou-se ao pé de mim, depois de eu sair do pós-operatório, ele disse, tu julgas que o pai não te ama, mas o pai ama-te muito. Isso marcou-me. Aquela fase dos 17 anos marca mesmo. Já vamos falar disso. Vamos falar disso, que eu sei que é um momento que a Marisa guarda com especial carinho no coração, não é? É aquele momento que fica como uma fotografia mais bonita do que as outras. Todas. Exatamente. O álbum tem muitas fotografias bonitas. Mas aquela foi o marco mesmo importante, porque é aí que nós vemos, epá, afinal, para que tanto ressentimento, tantas dúvidas? Só, ao fim e ao cabo, o que ele queria era que eu me tornasse mais forte, não fosse aquela menina que qualquer pessoa chega e faz mal. Vamos lá ver, porque a nossa sociedade exige-nos que nós sejamos fortes. E acho que ele não fazia isso com a intenção. Não. Claro que não. Bem, já vamos falar disso. Então, afastou-se da igreja nessa altura, ou pelo menos deixou de assumir outro tipo de responsabilidade. O pai não estava satisfeito com essa ideia. E depois, o que é que se passou ali com a saúde da Marisa? Porque a Marisa, muito jovem, passar por a doença que teve é uma coisa delicada. Eu acho que foi um virar a página. Porque eu tinha um ressentimento, aquilo... Vamos lá ver, todos nós criamos doenças. Essas doenças servem-nos para nós ultrapassarmos determinados obstáculos. E eu... É assim que olha para elas hoje, ou seja, como uma forma de crescimento. Exatamente, na altura não tinha essa consciência, não há. E então eu lembro perfeitamente que quando disseram, olha, tens que fazer um transplante, eu dizia assim, mas eu nunca bebi álcool, nunca fumei nada. Mas deixe-me ir um bocadinho mais para trás. Sintomas. Quando é que começam os primeiros sintomas? Os primeiros sintomas foi a partir dos 16 anos. E que dos sintomas? 15 aos 16. Dos 16 anos para cima, eu queria comer,
não fazia a digestão. Eu comecei a ter internamentos uns atrás dos outros, desde câmbrias, dores nos ossos. Mas deitava sangue do nariz, ao que sei, isso não foi, é? inicialmente, foi como o primeiro sintoma. O primeiro de todos. O primeiro de todos, eu soltava muito sangue do nariz. E a minha mãe disse, olha, vais ao médico, vamos fazer umas análises para ver o que é que se passa. A médica disse que realmente não era nada. Empatou-me um ano, disse-me que era uma hepatite A, uma hepatite de criança, e que seria facilmente curável, que é certo que tive um ano à espera e não diagnosticaram nada. Ia juntar outros sintomas àquele. Àquele, ou seja... Foi a história das digestões, que não se faziam. Não se fazia. A minha sorte foi que apanhei médicos espetaculares. Apanhei um médico, Pedro Teigão, no centro de saúde, porque a minha médica estava de férias. E esse médico agarrou nas minhas análises e disse assim, mas o que é que estão à espera para pôr esta rapariga para a frente? Porque ela é uma criança, tem que fazer alguma coisa por ela. Eu acho que naquele momento eu aí apercebi-me e disse assim, espera lá, então, mas isto tudo é algo mais sério. E foi então que começou 15 em 15 dias a ser internada. Foi horrível. E foi depois, já em Lisboa, ao que sei, no Hospital de Santa Maria, não é? Santa Maria. Que soube que... O Dr. Rui Marinho, que disse-me, Arisa, o médico de lá de baixo não te quis dizer, para não te assustar, mas tu vais ter que fazer um transplante. E eu, então bora, se é para ir, a inocência era tão grande, então se é para fazer... Tinha aqui 17 anos? 16. 16 anos. Portanto, 16. nem sabia bem o que era transplantar um fígado. Não, nada. Mudar, Ir uma peça e pôr outra. Se isso é fácil, então vamos. A ideia era, se é assim tão fácil, estou disposta já. Depois tive de ser eu a contar. Ele perguntou-me, então queres ser tu a dizer aos teus pais ou queres que nós os preparemos? Eu, não, sou eu que tenho que lhes dizer, porque eu sei que se eu mostrar que estou forte, eles vão ficar bem. E disse. E para os meus pais foi um abalar completamente. E reagiram, ao que sei, de forma muito diferente. Se calhar foi a primeira vez que viu o outro pai e o seu, naturalmente. Ou seja, que viu o pai despido daquele ar mais austero do homem de regras, mas que lhe viu o coração. Foi completamente. Aí viu só o coração do seu pai. Completamente. Como é que ele reagiu, Marisa? O meu pai, ao que sei, porque depois contavam-me, né, quando eu estava no hospital, ele escondia-se na casa de banho a chorar. Perante as minhas irmãs chorava, ao pé de mim mostrava que era muito forte, estava tudo bem. Mas ele reagiu bem, porque também, quando estava comigo, dizia, vai correr tudo bem. E a sua mãe também estava forte? A minha mãe nunca disse que eu ia morrer. Pelo contrário, quem andava à volta dela, na fase em que tive do pós-operatório, tive 3 dias em coma, diziam, tens de preparar que a tua filha poderá não passar. E lembro perfeitamente da minha mãe prometer ao primeiro mendigo que visse que dava uma moeda se chegasse e visse-me bem. Portanto, a fé e essa crença, porque todos aqueles que me rodeavam também fizeram desde promessas. Eu dizia à minha mãe, eu não tenho fé. A minha mãe, não, procura aí dentro de ti que tu tens essa fé. E pronto. O que é que aconteceu entre a altura em que o médico comunica à Marisa que tem de ser transplantada e o transplante, o que é que aconteceu à sua saúde? Porque, ao que sei, as coisas deterioraram-se a pontos quase, enfim, até ao limite. Pois, porque quanto mais nervosa eu estaria, a nível do sistema nervoso altera muito, porque o fígado mexe com todos os órgãos. E neste caso, o meu sistema nervoso estava muito mais a pique. Claro. Ou seja, todo o sistema em si estava a evoluir muito rapidamente, porque era uma doença autoimune, ou seja, as minhas defesas, às vezes de me protegerem, autodestruíam-me. Quanto mais ansiosa estivesse, mais as coisas se agravavam. Mais agravavam. Ou seja, mais rápido tinha de ser este transplante. Mais rápido tinha que ser esse transplante. Enquanto esperava pelo transplante, a Marisa foi à procura daquilo que a mãe lhe disse. Procura dentro de ti, que a fé está lá. Exatamente. Tens é que a encontrar. E aí, que caminho é que fez? Porque terá feito com certeza algum caminho interior e depois também vi na peça que pediu muita proteção e ajuda à Nossa Senhora de Fátima. Foi. Que caminho é que fez? Para estar forte no momento da operação, porque foi o que aconteceu. Em vez de seguir um padrão normal do rezar, agarrar na Bíblia e ler, não. Eu pedi à Nossa Senhora e disse, Nossa Senhora, se realmente estás aí, ajuda-me e auxilia-me. Eu quero fazer o transplante, porque eu sei que até à primavera eu não chego. E os dias que eu estiver à espera do transplante serão essas, as flores que eu vou-te oferecer. E farei 2 voltinhas ao santuário. Isto foi o que eu prometi. E realmente só tive 15 dias à espera. E encontrou essa fé. Quando fez esse pedido a Nossa Senhora, já tinha descoberto onde é que ela andava?
Ela estava sempre lá. Mas como é que a descobriu? É isso?